tá? Então, os tipos de função do primeiro grau. Nós vimos semana passada a função f de x igual a x mais b. É a função de primeiro grau, como eu tinha falado, primeiro grau, porque o expoente aqui é 1, tá? E é uma função onde o a tem que ser diferente de zero, né? Sendo a diferente de zero e tem o coeficiente aqui, eu chamei esse aqui é o coeficiente linear, que é o b. Aqui é o coeficiente angular, que é o a, tá? E ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, tá? Se eu colocar a igual a zero, não vai existir o x. Então, não vai ter o expoente de grau 1 e não vai ser função de primeiro grau. Função afim e de primeiro grau, tá? Então, é a mesma definição, o mesmo conceito. Então, o gráfico, como a gente fez semana passada, um exemplo da função afim ou de primeiro grau. Então, eu coloquei aqui, ó, 2x mais 4. Como eu resolvi esse gráfico? Lembro da semana passada que foi o seguinte, ó, o que eu tinha que saber para construir um gráfico de primeiro grau, ou a função afim? Eu tinha que encontrar se o a é maior do que zero, tá? Ou a menor do que zero, ou seja, se o a, como nesse caso aqui é 2, é positivo, é maior do que zero, então eu sei que vai ser uma reta crescente. Então a função vai ser crescente, tá? Se o a fosse menor do que zero, a função ia ser decrescente. Então, eu já sei que vai ser uma reta crescente. E a outra condição para construir o gráfico é o quê? A raiz. A raiz da função. Como eu encontro a raiz da função? Eu tenho que fazer a raiz, a f, né? A f de x, eu tenho que fazer igual a zero. Então, como eu encontro a raiz aqui? Eu vou fazer então aqui, ó, 2x mais 4 igual a zero. Acha o x, passo menos 4, x é igual a menos 2, ó. O menos 2, que é a raiz, porque eu fiz a função igual a zero, é onde vai, o ponto onde vai cortar no eixo OX. Então, aonde no OX vai cortar o gráfico? Nesse ponto, x igual a menos 2. Então, por isso que aqui eu marco x igual a menos 2. E a terceira condição é a primeira, crescente. E a outra condição é o coeficiente linear, é o b. Tá? Esse b que é onde determina aqui, ó, a função aonde vai cortar no OY. Então, no OY é o b, no OX é a raiz e a inclinação da reta é o A. Então, assim, eu não preciso fazer aquela tabela de valores, tá? Então, colocando, se eu colocar aqui, ó, a função tá aqui, né? F de x, colocar ali menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não tem necessidade de colocar, eu posso fazer com essas condições aqui. A função construiu o gráfico. Então, por que ficou construído assim? Então, porque o B é o 4, ó, mais 4, então vai cortar no mais 4. Vai cortar no eixo x, OX, no menos 2, onde é a raiz, e eu traço o gráfico aqui, que é uma reta. Então, a função de primeiro grau e a função afim, eu construo o gráfico também por essas, né, propriedades, esses conceitos aqui, essas definições, tá? Por 3 pontos. Professora, a raiz da função seria a mesma coisa que o zero da função? Isso, raiz ou zero. Alguns livros falam o zero da função. Raiz da função ou zero. Isso. Tá? Então, afim. Um outro tipo de função do primeiro grau que também a gente, né, vai estuda, é a função linear. Essa função linear é o quê? É uma função f de x igual a x, só que qual é a diferença para do primeiro grau e afim? É que ela não tem o termo b, ó. Não tem o b. O b é igual a zero. E essa função que é chamada linear, então toda vez que vocês observarem, ver um gráfico e vai ter só assim, ó, f de x igual uma constante, o x, é porque o que acontece é uma função linear. Mas não deixe de ser de primeiro grau, tá? Então, é uma função linear, portanto, porque o expoente aqui é 1 também. Então, e a construção desse gráfico é bem
interessante assim, porque vocês não precisam estar preocupados aonde que vai cortar no eixo OX ou no Y, nem vai cortar. Por que não vai cortar? Eu já não tenho B aqui. Se não tenho B, não vai cortar nem aqui no eixo positivo do Y, nem no eixo negativo, ó. É uma função que não tem B. Se não tem B, é porque não corta no Y, tá? Ela vai ser uma função onde vai passar sempre pela origem, pelo 0, 0. Até porque se vocês forem fazer aquela tabela, coloco lá, é menos 3x. Se eu colocar menos, 3x, se eu colocar menos 1, construindo, né? Quando for menos 1, menos 3 com menos 1, vai dar 3, ó. Menos 1 é 3, tá aqui. Se eu colocar 0, menos 3 vai dar 0. Então, por isso que eu vou passar sempre pelo 0. Se eu colocar 1, que tá aqui, vai ser menos 3 vezes 1, vai dar menos 3. 1 é menos 3, ó. Ela vai passar pelo ponto menos 1 com 3, 0, 0 e 1 com menos 3. E sempre na origem. Sempre no 0, 0 aqui. E aí, como define a inclinação? Pelo A. Como é menos 3x, o A é menor do que 0, então a função é decrescente. Então, vai ser uma reta assim. Se eu tivesse colocado mais 3x, até faço com uma outra coisa, se eu colocasse mais 3x, seria assim, ó. Essa reta sem precisar fazer a tabela. Porque eu sei que vai passar pelo 0, 0 e vai ser crescente. Então, a função linear é importante que ela passe, sempre vai passar, vocês estarem sabendo, pela origem, pelo 0, 0. Vem para outra função, que é a identidade. Essa daqui é uma função f de x igual a x, tá? Ela tem o a é sempre 1. O a aqui da função é 1. F de x igual a x, ela é também uma função onde eu tenho uma característica que é interessante lembrar, na hora que tiver aparecer essa função, que ela é uma bissetriz dos quadrantes, ela vai sempre passar pela bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu coloquei até aqui, daqui um pouco de geometria analítica, lá que vocês viram no ensino médio, né? Que a gente vai, quem é fazer álgebra vai ver também um pouco. Mas geometria analítica, a gente falar primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Primeiro quadrante é quando eu tenho valores positivos para x e para y. Segundo quadrante está aqui, são os pontos, né? Aqui o quarto quadrante. E primeiro quadrante e terceiro quadrante são os ímpares. E sempre a função identidade vai cortar aqui. Por que sempre? É fácil de descobrir porque o A aqui, ó, é 1. Se o A é 1, ela vai ser sempre crescente, passando pelo 0, né? Porque se eu coloco x e a função aqui f de x igual a x. Quando x é 0, é 0. Quando é 1, é 1. Quando é 2, então são sempre pontos iguais. Quando é menos 1, é menos 1. Quando é menos 2, então vai ser sempre passar aqui, ó. 1 e 1, tá? Primeiro e terceiro quadrante. É uma função característica, é isso aqui. É uma, né, como sei, uma definição. E a última função de primeiro grau, que a gente tem um tipo de função, é a constante. Essa função constante, olha, ela é muito interessante porque ela não vai ter o termo x. O a é 0. O a sendo 0, eu não vou ter aquela condição que é ax mais b, ó. O a sendo 0, eu não tenho o x, vou ter só o b. Então, não é função de primeiro grau, porque eu não tenho nenhum expoente no x, que é incógnita, eu não tenho. Então, vai ser só a função b, ou seja, só o número, né? Só o número que está aqui do lado, ó. Vai ser uma função, tá? Constante. O gráfico é uma reta horizontal, então vai ser assim, f de x igual a 5. Então, vai ser uma função passando por y igual a 5. G de x quando é igual a menos 2. Vai ser uma reta horizontal passando pelo menos 2. Isso aqui fica fácil. Eu vou até construir o gráfico aqui, para vocês entenderem aqui, ó. Se eu tenho a função x e a nossa função constante f de x igual a 5. Fazer uma tabela de valores.
eu coloco ali menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se eu coloco menos 2 para x, tem aonde substituir aqui esse menos 2? Não tem, porque não é menos, não é 5x. Eu não tenho nenhum x aqui para substituir. Então vai ser 5. Então, mesma coisa, eu coloco menos 1, ó, vai dar no 5. Menos 2 vai dar no 5. Qualquer ponto que eu pegue aqui do domínio, lembra o domínio, que é o x, eu vou ter a imagem sempre lá no 5, ó. Sempre no 5. Então, aí juntando os pares, os pontinhos, ó, vai dar a reta horizontal. É a mesma forma aqui quando é 2, menos 2. Se eu tenho a função e a função, o x, que é o domínio, e aqui a função é menos 2, que é constante, se eu colocar menos 1, 0 e 1, vai ser como? Menos 1 vai dar lá no 2. 0 vai dar no 2. 1 vai dar no 2. Eu vou juntar todos os pontos. Vai ser sempre essa reta horizontal aqui passando pelo menos 2, que tudo vai dar o mesmo menos 2, já que não tem nenhum x para eu poder substituir. Se não tem x para substituir, é o próprio ponto. Então, aqui é chamada função constante, tá?